Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunati Castro. Eu sou Mayara Borghetti e esse é um vídeo de previsão para fevereiro para todos os signos. Se você já conhece o meu canal nesse encontro, você sabe que essa previsão não é para um signo específico, para uma pessoa específica. É uma leitura geral, é para a gente entender as energias de uma maneira ampla, até para que a gente consiga entender essa amplitude do mês nas nossas vontades, tá certo? Então pega o seu café, vem comigo, vamos entender como o mês de fevereiro de 2025 se apresenta aqui pra gente. Vamos lá, ó. Eu vou começar tirando aqui uma carta do oráculo dos 40 servidores pra gente entender o movimento do ciclo. Ah, que interessante! Ó, o que a gente tem? A carta da bruxa, o protetor e Kravok. Aqui, gente, ele já começa dizendo o seguinte sobre o mês de fevereiro. Esse é um ciclo, essa é uma alunação de aquário, né? Que existe um brilho, uma magia no ar. E essa magia, ela pode ser interpretada de maneira muito positiva ou de maneira negativa. Então, o que é essa magia? São oportunidades, são situações do acaso que se apresentam hora ou outra, mas que podem ser muito boas a depender, né, da nossa maneira de se envolver com as informações, a depender da maneira como a gente encara as situações. Vamos entender isso melhor, tá? É como se aqui ele estivesse dizendo assim, ó, o mês de fevereiro traz oportunidades para todo mundo. Oportunidades, às vezes, alinhadas com o que você quer, com o que você já estava esperando. Oportunidades que protegem as suas expectativas, que protegem o seu olhar. E oportunidades que protegem a das outras pessoas, né? Então, tem uma magia que abraça todo mundo. O que vai garantir que a gente consiga aproveitar a magia do mês de fevereiro é justamente a priorização do nosso bem-estar, do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa satisfação, independente da moralidade disso. Olha que difícil isso, né? O Cravo que ele vai dizer o seguinte: muitas vezes você imaginou que o melhor a se fazer é que você se responsabilizasse pelas emoções de todo mundo. Só que chega fevereiro e você ganha oportunidades e possibilidades que, na verdade, só beneficiam você. Se você negar, se você ignorar, se você se fechar para ver a beleza disso, você não vai conseguir ver isso como uma magia da própria vida para renovar suas esperanças. Mas se você se sentir merecedor e encarar isso com leveza, com bem-estar, não tem como você não ter esse senso de deslumbre pela engrenagem da vida. Bonito, né? Bonito. O mês de fevereiro vem na energia da alunação de aquário. Vamos tentar entender um pouquinho de aquário antes da gente continuar a previsão? Na verdade, eu vou embaralhando e contando um pouquinho para vocês, né? Essa alunação é uma alunação que acontece na casa 11 do mapa colocado aqui para Brasília. O que isso significa? Significa que esse novo ciclo, o ciclo da alunação de aquário, abre nos temas da casa 11, que é uma casa relacionada a amigos, a grupos sociais, a fé, a esperança, né? A boa sorte. Na antiguidade, essa casa era chamada de a casa do bom espírito. Conjunta a essa dinâmica, nós temos também Mercúrio e Plutão. E essa conjunção de Mercúrio e Plutão no signo de Aquário traz informações que estavam ocultadas, silenciadas no submundo das nossas ideias, das nossas crenças. É como se nessa alunação a gente pudesse renovar as nossas esperanças, né, casa 11, na forma como a gente lê a realidade, na forma como a gente lê as conexões. Aquário é o signo da coletividade e essa interação com Plutão e com Mercúrio acaba carregando uma potência gigantesca para os temas de inovação, tecnologia. Vocês viram aí que a nova IA chinesa derrubando a IA americana. Então,
Então tem uma movimentação super interessante de oportunidades, de novidades e de novas formas de se relacionar. Isso a astrologia já traz dentro desse ciclo, que é o ciclo da alunação. Então fevereiro inicia nessa energia. E aí quando a gente olha o oráculo, ele está dizendo, olha, tem essas informações ocultas, essa magia no ar, e que a gente precisa ver com beleza. A gente precisa encarar com beleza, permitindo que uma certa individualidade se coloque, tá? Para que a gente possa proteger os nossos próprios interesses. Adorei. Começando, né? Quando a gente pensa no signo de Aquário, é interessante pensar nele como um signo relacionado ao ar fixo. Então, o Aquário é um signo do ar fixo. E nenhum ar é fixo de verdade. Se a gente pensar aqui nessa xícara, o ar que tá dentro da xícara quando eu tampo seria o ar de Aquário. Ele tá aqui dentro, ele tá móvel, mas ele não se relaciona com o todo. É por isso que quando a gente pensa no signo de Aquário, a gente tá falando justamente sobre as nossas ideias, a nossa mente, a nossa percepção de mundo, que tá acontecendo dentro da gente e não necessariamente com o outro. Mas eu não disse pra vocês que Aquário é o signo da coletividade? É justamente por Aquário entender as próprias questões, as próprias possibilidades, que ele também consegue compreender e ter empatia com a coletividade, com a massa, com os avanços que atravessam todas as pessoas. Ou seja, estou dizendo tudo isso para a gente chegar em que lugar? Esse ciclo já começa apresentando uma oportunidade da gente olhar as nossas verdades e desenvolver empatia coletiva. Na conjunção Mercúrio e Aquário, isso realmente nos coloca em movimento, em avanço, ou seja, nos coloca a acessar informações que podem nos levar a novas conexões, a novas amizades, a novos grupos sociais. E se a gente pensa na nossa própria verdade, isso vai ser lindo, lindo, uma alunação muito interessante. Mas vamos lá entender o que o tarot traz. Olha o que a gente tem aqui. Carta da Força com o Rei de Paus, representando a energia do ciclo. Carta da Força com Rei de Paus. A Carta da Força, Rei de Paus não, gente, desculpa, Rei de Ouros, né? King of Pentacles. Então a gente tem aqui, ó, Rei de Ouros. Quando eu olho a Carta da Força com Rei de Ouros, o mês de fevereiro vem numa energia de controle e de domínio, de movimentações impulsivas em prol da construção de coisas mais estruturadas, mais verdadeiras, sólidas, que nos garantam poder pessoal. Se a gente olhar lá o oráculo, o que o oráculo estava dizendo? Olha, tem conexões ao acaso, que parecem feitas por magia, por obra de uma bruxa, que chegam e nos possibilitam avanços pessoais e que isso nos protege, nos dá poder. Quando eu vejo a Carta da Força com o Rei de Ouros, a energia do mês é exatamente essa. É uma energia pautada no controle das nossas impulsividades para a construção de coisas realmente sólidas e verdadeiras na nossa realidade. É como se, de algum modo, houvessem oportunidades no mês de fevereiro, materiais, concretas, na nossa percepção de mundo. Vamos traduzir isso melhor. Sabe quando a gente tem ali uma ideia profissional ou financeira que, quando a gente coloca isso no mundo, abre um caminho para mudar a percepção que você tem do teu trabalho, de você? É um pouco disso a energia do ciclo. Então, de repente, você faz uma amizade, uma relação concreta, Rei de Ouros. E essa amizade te traz percepções de realidade que te avançam, que te colocam em movimento. Entende? Que te dá um lugar de poder pessoal em você. Não é sobre o outro, mas é em você. A ideia de Aquário, né? Esse ar que acontece dentro. Muito bom, muito bom. Uma outra coisa que esse ciclo pode trazer também, já olhando aqui, Carta da Força com o Rei de Ouros, é um foco maior nas coisas que são práticas. Então não é um ciclo muito aberto, muito dado às grandes demandas emocionais, não é. É um ciclo de conexões que abrem caminhos e dão estrutura para a nossa percepção de mundo, tá? Por isso, não crie grandes ilusões, falsas percepções. Desapegue de certas fantasias ou esperanças que impede que você caminhe em prol de um lugar mais estável sobre quem você é. Que bonito, né? Achei bonito. E materialmente, financeiramente, como é que esse mês se apresenta? Temos aqui Carta da Justiça com 10 de espadas.
Ai, que dó. Bom, Justiça com 10 de espadas é o seguinte. O fim de 2024 e o começo de 2025 se apresentou com algumas tensões na área material. Então a galera pode ter gastado demais aí no Natal, Ano Novo, pode realmente ter passado por instabilidades ou processos mais desafiadores envolvendo a vida material e profissional, que no mês de fevereiro entra num processo de maior equilíbrio, finalizando tensões. É como se fevereiro trouxesse, de novo, oportunidades, conexões, amizades, que tiram a gente de algum tipo de tensão material, né? Inclusive, o 10 de espadas vai dizer que essas oportunidades não são grandes ganhos. Não é que a gente está ficando bilionário da noite para o dia. Não, mas é que algumas dívidas foram finalizadas, algumas movimentações foram cessadas, né? Alguns gastos excessivos foram equilibrados. Então, a carta da justiça, com o 10 de espadas, vai dizer que esse é um ciclo onde as coisas começam a entrar num caminho de maior equilíbrio materialmente. E aí, eu pensando aqui diretamente numa dinâmica financeira mesmo, tá? Quando a gente pensa em trabalho, para quem tá trabalhando, quem é aí, tá numa empresa, tá trabalhando, tá? Esse é um ciclo onde você pode perceber fim de cenários ou fim de situações que não cabem mais na sua realidade ou na realidade da empresa. Dizendo isso de outras formas, alguns projetos podem acabar, algumas pessoas podem sair da empresa, a empresa mesmo pode finalizar aquele tipo de política que deixava as coisas em desequilíbrio. Então esse é um bom ciclo onde, a nível material, para quem está trabalhando, se as coisas começam a ficar mais equilibradas. Para quem está procurando emprego, temos oportunidades aqui. Temos, mas o resultado, a boa sorte, a entrada numa nova empresa pode ser um pouquinho mais lenta, tá? Mas é um ótimo período para mudar de empresa, para sair de um lugar que não te faz bem, começar a buscar outras referências. Até mesmo se você tá num lugar, mas quer começar a buscar um outro emprego, esse é um ótimo ciclo para isso. Ótimo, assim, você realmente tende a encontrar boas oportunidades. Para quem empreende, carta da justiça com 10 de espadas vai trazer justamente a ideia de que agora em fevereiro é que a máquina começa a andar melhor, sabe? Então começa a ter mais cliente, mais oportunidades, mais conexões. Lindo. Então, independente do cenário que você tá, o mês de fevereiro é um mês de mudança para a vida material, te dando oportunidades para sair de uma situação que não era muito satisfatória. É isso que ele tá trazendo na base, tá? E eu tô o tempo todo dizendo, gente, que não é um ciclo dado muito às dinâmicas emocionais, né? E aqui ele confirma isso, ó. Como a gente tá emocionalmente nesse ciclo? Roda da Fortuna com 4 de copas. Roda da Fortuna aqui vai dizer que as movimentações do ciclo, principalmente quando a gente pensa em movimentos do acaso, ou seja, pessoas que a gente conhece, situações que chegam pra gente, oportunidades que nos desenvolvem, ainda não trazem empolgação. Olha que difícil isso. Não foi que eu comecei a leitura batendo nesse lugar? Ainda não trazem empolgação. Por quê? Porque a gente ainda não tá conseguindo sentir que tá avançando. Então é como se esse ciclo trouxessem as oportunidades, a gente tem novas oportunidades e a gente vai precisar agarrar essas oportunidades, carta da força com o rei de ouros. Mas é tudo ainda muito novo, ainda é tudo muito pra onde é que eu vou, quais são as possibilidades, as oportunidades. Então a roda da fortuna com 4 de copas reforça justamente isso. Ainda não tô morrendo de empolgação com o cenário, entende? Eu tô tendo que lidar com a maneira como a vida tá me atravessando. Isso é negativo? Não, não é negativo. Talvez não seja empolgante, mas não é negativo. Para quem tá num relacionamento, carta da roda da fortuna com 4 de copas, atenção que vocês podem estar entrando num certo marasmo, sabe? Aquela dinâmica de relação que não tem nada novo acontecendo, também não tá ruim, tá só a vida cotidiana em algum ponto silenciando as trocas afetivas. Não deixe isso acontecer, né? Não é que é um ciclo para você ignorar a vida cotidiana que tá pedindo mesmo que você agarre as novas oportunidades. É um ciclo para priorizar a individualidade, a alegria pessoal,
Mas para quem tá num relacionamento, não esqueça de compartilhar isso, de trazer um pouco dessas alegrias individuais para o casal. Agora, para quem não está num relacionamento, para quem está buscando uma relação, essa é um ciclo ainda que parece não ter um certo encaixe. Ou seja, eu conheço pessoas, tenho boas trocas, aqui a roda da fortuna, né? Conheço pessoas, tenho boas trocas, mas nada que ainda me apaixone. E tudo bem, né? Tudo bem, é que não é muito o tema, sabe? Boa dica que a gente tem aqui para os solteiros é aproveite então o carnaval, né? Pra quem tá em triângulos. Atenção uma coisa, é muito provável que as dinâmicas de triângulo que podem estar acontecendo agora sejam mais para fugir do tédio do que efetivamente por vontade de estar com a primeira ou a segunda pessoa. Então, observa se você não está descontando nas dinâmicas emocionais angústias de outras áreas da vida, tá? Porque aqui tem uma coisa meio de falta de empolgação. E mentalmente, como que a gente tá? Se eu tô falando que esse é um ciclo pra gente avaliar as nossas percepções de mundo, as nossas ideias, né? Olha que interessante que eu tenho aqui. Carta da Lua com Ás de Paus. Lua com Ás de Paus basicamente traz uma ideia de um ciclo em que a gente ainda não tem muita clareza de por onde está indo. Por quê? Porque é um ciclo de mudanças de visões, de mudança de percepção, é um ciclo de mudança de paradigma. Então esse, por exemplo, é um bom ciclo para trabalhar traumas, é um bom ciclo para tentar encontrar a raiz daquele seu comportamento tóxico com você ou com o outro. É um bom ciclo para entender por que eu ainda me mantenho num trabalho que não é satisfatório, seja economicamente, seja numa realização pessoal. A carta da Lua no mental traz justamente essa falta de clareza que a gente precisa lidar ao longo do ciclo. Mas não é um lidar negativo, né? Porque vem com Ás de Paus, ou seja, a partir do momento que eu dou iniciativa, que eu dou uma movimentação, que eu traciono novidades, vai ficar confuso mesmo. Vou dar um exemplo. Sabe qual é a sensação que eu tenho aqui? É aquele momento em que alguém diz assim, eu vou começar a produzir vídeos para o YouTube, conteúdos para a internet. Mas na hora de gravar eu fico com medo, fico tensa, não sei muito bem o que fazer, como falar. A carta da Lua com Ás de Paus vai dizer, olha, esse é um ciclo ótimo para você entender por quê. Durante o ciclo você ainda não vai ter total clareza, mas é um ótimo momento para investigar isso. Outro dia eu falei sobre isso lá no meu horóscopo, no meu perfil do Instagram. Então, se você não me segue no meu perfil do Instagram, corre lá para você ler diariamente os meus horóscopos. Eu disse sobre mentiras sinceras, né? Quais mentiras sinceras te interessam? Quem nunca foi a pessoa fria de uma relação, quando na verdade internamente estava super apaixonado, super entregue, mas se posicionava de maneira mais fria, mais evitativa, justamente por medo, por ansiedade, para tentar se defender. Mentiras sinceras. O oposto também já pode ter acontecido. Você se doando excessivamente para uma amizade, para uma relação familiar ou profissional, mas você nem queria tanto, você só não queria que aquela pessoa, que aquela situação te deixasse. Mentiras sinceras. A carta da Lua com Ás de Paus vai trazer o quê? Esse é um bom ciclo para reconhecer as mentiras que você conta para você. As mentiras que você conta para você se manter em situações que não são confortáveis. Para se manter em conexões, em amizades que não são legais. Entende? Então esse ciclo é um ciclo muito bom de mudança de paradigma, é um ciclo muito bom para a construção de uma jornada mais sólida, com mais reconhecimento, com mais trocas que envolvem uma boa dinâmica, um bom merecimento. Muito bom, gente, muito bom. E espiritualmente? Carta da Lua, carta do Louco com 3 de espadas. Louco com 3 de espadas, a espiritualidade tá, durante o mês de fevereiro, trazendo pessoas para a vida da gente. Conexões, parcerias, festas, eventos. É como se a espiritualidade estivesse atuando a partir das conexões que ela vai fazer. Então esse é um ciclo para sair de casa, para fazer parceria, conhecer gente nova, abrir espaço para o novo em relação às conexões, às amizades, à fraternidade. Isso por quê? Porque me parece, carta do louco, né, na espiritualidade, que isso vai trazer uma renovação de cenário, de percepção. Sabe quando a gente faz uma boa amizade, aquela amizade nos fala algumas coisas que a gente muda
a forma de avaliar a vida? É isso que está aqui na espiritualidade. Então é como se fevereiro trouxesse a oportunidade da gente controlar nossos impulsos para a conquista de algo mais seguro, com mais autoridade. Mas para isso, materialmente, a gente vai precisar sair, né, e equilibrar os cenários mais tensos. Vai precisar sustentar as dinâmicas emocionais que ainda não são totalmente empolgantes, mas que são estáveis. Permitir que haja uma cura na percepção e na maneira como a gente está lendo a realidade. E tudo isso é desencadeado pelas boas conexões que a gente faz. Que mês interessantíssimo! Interessantíssimo. A sensação que eu tenho é que ele é um mês de curas. Um mês muito pautado numa cura a nível material, a nível mental, né? Ou seja, é uma cura na maneira como a gente se relaciona com a vida concreta e uma maneira como a gente lê a vida também. Muito bom. Vamos aqui em conselhos. Conselho para o ciclo, guardião do portal. Para a vida material, a carta do desesperado. Para a vida emocional, a dançarina. Mental, a ideia. E para a vida espiritual, a carta da manifestante. Conselho para o ciclo, guardião do portal, né? E essa carta ela vai dizer o seguinte: não existe caminho fechado. O que existe são necessidades que determinados caminhos possuem. Ou seja, são as chaves para abrir o portal daquele caminho, para abrir o portão daquele caminho. É como se, de algum modo, o guardião do portal dissesse o seguinte: ao longo do mês de fevereiro, o que a gente precisa entender é que não é o caminho que está fechado. É que muitas vezes nós não temos ainda a maturidade, a compreensão das necessidades para caminhar no lugar onde a gente deseja caminhar. E aí o que a gente vai precisar fazer? Desenvolver isso em nós. Encontrar essa chave em nós. Que é exatamente o que eu trouxe no exemplo, né? Vou continuar naquele exemplo do quero produzir conteúdo para a internet. Seu caminho não está fechado se agora em fevereiro você decidir construir material e conteúdo para a internet. Não está fechado. O que talvez você vai precisar é entender quais necessidades essa produção de conteúdo tem. E como isso se encaixa na sua vida, percebe? Então, quais são as chaves para esse caminho? Esse é um pensamento que a gente pode ter ao longo do ciclo inteiro. O que falta ou o que eu preciso desenvolver em mim? Quais são as chaves para que eu possa caminhar nessa jornada aqui? Quando a gente observa materialmente, vem aqui a carta do desesperado. E essa é uma carta, gente, interessante, porque como conselho, ela vai trazer a ideia de calma. A carta do desesperado é uma carta que traz justamente o cenário de há um desespero. Existe um olhar sobre a realidade que é desesperadora. E que nesse ciclo passa por um processo de equilíbrio, né? Por um processo de colocar as coisas na balança e cortar os excessos. Então, quando a gente vê a carta do desesperado aqui, é como se ele estivesse dizendo: se acalma, não deixa que esse desespero, que essa tensão, que esses pensamentos obsessivos façam com que você não observe a vida entrando num processo de equilíbrio, com novas oportunidades, com novas formas de ver a realidade. Emocionalmente, sai a carta da dançarina. E essa é uma carta interessante porque a dançarina é uma mulher que dança na chuva. Então é como se ela estivesse dizendo: olha, mesmo que você olhe ao redor e ainda não se empolgue, ou seja, ainda não tem um sol e praia, calor, Bahia, carnaval, ainda não tem isso mesmo, você pode dançar na chuva. Você pode ainda assim ser feliz com a realidade da maneira como ela se apresenta. Não precisa necessariamente que ela seja transcendente, ao contrário, ela precisa ser fluida, amigável. A carta da dançarina como conselho a nível emocional, ela traz justamente essa ideia de, olha, você pode ser feliz mesmo que o cenário não seja o ideal. Se permita isso. Mentalmente, eu tenho a carta da ideia. E a ideia traz aqui a própria palavra, né? A leveza de uma ideia, uma intuição que chega, sabe? É como se a gente captasse informações que estão aqui no cosmos, mas que não necessariamente são só nossas, mas que estão fluindo. Quando a carta da ideia aparece, ela está dizendo, quando você capta uma ideia, coloque ela na vida. Você captou porque você tem condições de colocar ele no mundo.
Entende? Mesmo que te dê medo, carta da lua, mesmo que as suas crenças não te auxiliem, carta da lua. Se você não faz esse movimento de capturar uma ideia do inconsciente coletivo e colocá-la na realidade, essa ideia vai continuar vagando e ali à frente uma outra pessoa vai fazer isso. Então a ideia é como se ele estivesse dizendo, usa das suas vontades, das suas ideias, da sua criatividade para realmente entender o que te bloqueia, o que precisa ser liberto, onde você precisa colocar a luz para fluir. Espiritualmente, o conselho é a carta da manifestante. E essa é uma carta interessante, porque como se a espiritualidade estivesse dizendo assim, ó, você pediu. Você que está me assistindo, você pediu. Você pediu conexões que façam mais sentido profissionalmente, que abram caminho para você mentalmente. Você pediu amizades que realmente sejam mais coerentes com quem você é. Entende? E aí a espiritualidade quer trazer. É um ciclo onde ela está realmente colocando as pessoas em curso para que elas se unam lá à frente. Por isso, se abra. Se abra para receber. Seu pedido foi aceito. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Que jogo bonito, que mês interessante. Não é um mês, gente, olha, agora pensando de maneira bastante racional, não é um mês pra gente gastar excessivamente, não é um mês para dizer que vai dar tudo certo, não é um mês para ficar fantasiando uma realidade ideal, não é um mês para isso. É um mês para a gente vir pro real, vida real, e entender aonde precisa ser cuidado, gerenciado, compreendido, entendido, para que as coisas se abram, para que a gente entenda como colocar as nossas ideias no mundo. Lindo, 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 lindo. Eu vou trazer aqui, para a gente terminar, uma frase do livro que eu ganhei, da Mariana Rupp. Eu já falei dela aqui, a Mari, da Sagrada Livre. Esse é um livro novo que eu ganhei dela. E eu vou trazer um mantra para este mês. E eu quero que você escreva esse mantra aqui nos comentários. Combinado? Ó, se você não ouve suas emoções, você também não consegue ouvir sua intuição. Escreve aí. Se você não ouve suas emoções, você também não consegue ouvir a sua intuição. Ou seja, se você não se permite entender o que está te bloqueando, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser gerenciado, o que precisa ser liberado, você também não consegue entender para onde a vida está te guiando, por onde você está capturando as ideias. Esse é um ciclo para se libertar disso. Entendem? Vou aproveitar aqui e falar o segundo que está aqui do lado, ó. Que mesmo em dias em que você se sente vulnerável, você não se esqueça o quanto é forte. Você não se esqueça que há força na vulnerabilidade. Bonito, né? Adorei, adorei, adorei. Gente, muito obrigada. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar. Manda esse vídeo para quem você sabe que precisa de uma orientação, de um caminho, de direcionamento. Isso é muito importante, tá bom? É um prazer imenso ter essa troca aqui com vocês. E um beijo. Até a próxima.